5 sinais que mostram que você deve mudar de ambiente. E eu decidi fazer esse vídeo porque muitas das vezes a gente não consegue desempenhar mais a nossa função tão bem, não consegue mais dar o nosso melhor em um lugar, ser um profissional melhor, mas não por culpa nossa. Não por culpa sua. Talvez a culpa seja do ambiente que não está mais se encaixando com a pessoa que você é, que não está mais dando certo com a pessoa que você se tornou. E muita gente, às vezes, passa meses, anos incomodado com o lugar, não consegue mais crescer, não consegue evoluir, aí começa a reclamar do lugar, começa a reclamar do ambiente, do trabalho, sendo que ela é até uma boa profissional, mas não consegue evoluir mais, não consegue se desenvolver melhor, nem ela própria, nem no trabalho que ela está executando, mas sim por causa do ambiente que está fazendo mal para ela. Então fica até o final desse vídeo, porque se você se identificar com pelo menos um desses 5 sinais, já é hora de você parar um pouquinho e pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? É necessário eu começar a me planejar para mudar de ambiente. Então, como aqui eu não gosto de enrolação, já vamos para o primeiro sinal. Que o primeiro sinal é que você parou de crescer ou não vê mais oportunidade de crescimento na empresa, no lugar que você está. Eu já trabalhei num lugar que ele até tinha, na empresa, no caso, que ela até tinha um plano de carreira e no papel, na teoria, era até muito bonito esse plano de carreira. Era maravilhoso, era um sonho. Mas quando eu comecei realmente a trabalhar no dia a dia, a ver na prática realmente como foi a vida das pessoas que conseguiram subir pelo menos um pouquinho de cargo lá na empresa, eu vi que as pessoas que conseguiram subir, elas já estavam lá há pelo menos 5 anos na empresa, dando o seu melhor, se sacrificando, trabalhando feriado, trabalhando domingo, sendo o melhor funcionário para aumentar pelo menos ali uns 300, 200 reais no salário e subir um pouquinho de cargo depois de 5 anos, 10 anos de muita luta, de muito sacrifício. Então, a partir daí, eu vi que não dava mais para mim, porque mesmo que eu quisesse crescer, era muito em longo prazo, para pouco retorno. Era um prazo muito demorado para pouco retorno. Então, para mim, mesmo que a empresa, na teoria, e realmente tivesse um plano de carreira, para mim não dava mais certo, para mim não fazia sentido. Eu não queria passar 5 anos lá para aumentar um pouquinho o meu salário, só a mais, no final do mês. Então, para mim, daí eu já vi que não tinha oportunidade de crescimento e que era hora de eu começar a me organizar para ir embora. Então, se no lugar que você tá, você olha e não tem oportunidade de crescimento, é hora de você começar a pensar também, porque como que vai ficar a sua vida? Você vai continuar dando o seu melhor, se dedicando, trabalhando para nada, para continuar no mesmo cargo, continuar no mesmo lugar, ganhando o mesmo salário por mais alguns anos? É necessário parar um pouquinho e pensar se isso realmente vale a pena para você, se está de acordo com o que você quer para a sua vida. E o segundo sinal é que a sua energia está sempre baixa lá nesse ambiente. Sabe, um ambiente que você está vivendo sua vida tranquilamente fora desse ambiente, só que quando você chega lá, parece que vem um peso, parece que você começa a desanimar, parece que você já quer ir embora de lá, que você não suporta mais, você fica contando os minutos, as horas para correr, para dar o seu horário de ir embora, porque você entrou lá e já começa a se sentir desanimado, desmotivado, sem ânimo. Nesse mesmo emprego que eu acabei de falar, mesmo na minha folga, quando eu tava no meu dia de folga, que era apenas um na semana, quando eu tava no meu dia de folga, que tava no finzinho, chegando na noite já, eu já começava a me desanimar no fim da minha própria folga. Não precisava nem chegar o dia de eu ir trabalhar. No fim da minha folga, eu já estava extremamente desanimada só de ficar pensando: amanhã eu já vou ter que voltar para aquela rotina exaustiva mentalmente novamente. Eu já vou ter que voltar amanhã já para aquele trabalho. Então daí já começava a me desanimar. E isso acaba nos fazendo mal, porque como que você vai continuar por mais tempo num lugar que você não tem ânimo para ir, que você não tem motivação para ir, que você não lhe dá força, não lhe dá coragem para você se levantar e ir lá nesse lugar pelo menos? Como que você vai continuar por muito tempo se você tem esse sentimento de desânimo só de pensar em ir quando você está lá? Isso pode até acabar te adoecendo se você continuar insistindo nesse ambiente dessa forma.
E o terceiro sinal é que você não se identifica mais com as pessoas desse ambiente, sabe? O jeito delas de pensar na vida, o jeito delas de ser, você não se identifica mais, as conversas não estão batendo mais. Talvez você queira empreender, um exemplo. Você queira empreender agora, você está se organizando para começar a empreender e as pessoas daquele ambiente, elas só pensam em completar o tempo de contribuição no INSS para se aposentar. Se é que vão conseguir se aposentar. Elas só pensam nisso. E para elas está tudo bem enquanto ali ganhando o salário mínimo, ganhando pouquinho, fazendo as compras dela do mês e nada mais. Você não se identifica mais com as pessoas desse ambiente, porque você já está pensando em alcançar coisas maiores, coisas diferentes, enquanto elas ainda estão com o pensamento lá dentro da caixinha bem pequenininha. E esse também é dos sinais que você já evoluiu o suficiente, que não está mais se identificando com as pessoas daquele ambiente que talvez antes, anos atrás, você se identificava tanto, você gostava tanto. Porque é isso que acontece quando a gente evolui, quando a gente cresce. Talvez no nosso exterior não mudou muita coisa, mas se por dentro você cresceu, você realmente mudou e continuou no mesmo ambiente, você vai acabar se sentindo incomodado, se sentindo diferente das pessoas, do pensamento das pessoas daquele seu convívio. E daí já entra o quarto sinal também, que é quando você vê que o ambiente está influenciando os seus hábitos para pior. Sabe, quando você convive num ambiente cheio de pessoas que só sabem reclamar, reclama da empresa, reclama do salário, reclama dos clientes que atendeu, fala que os clientes não entendem de nada e fica falando um monte de coisa e reclama. Sair dali ela não quer. Sair dali ela não quer procurar algo novo, algo melhor, mas também reclamar, ela sabe muito bem reclamar do lugar que ela tá trabalhando, do lugar que ela tá. E você percebe que, mesmo inconscientemente, às vezes até para você mesmo, você acaba pegando esse hábito para você, de estar reclamando muito de tudo, de estar reclamando muito do trabalho, das coisas, às vezes até da sua casa, de um mínimo problema, você já está aderindo esse hábito de ficar reclamando, de ficar sendo uma pessoa pessimista. Esses exemplos que eu falo são apenas alguns dos exemplos das formas que pode acontecer. Mas quando o ambiente influencia os seus hábitos para pior, pode não ser somente dessa forma como eu estou falando agora. Pode ser de outras formas também. E o sinal 5, que é o último e para mim é o mais importante, é quando você sente, você vê que merece algo melhor, sabe? Você tá ali, você tá naquele ambiente, mas dentro de você sente, eu mereço algo melhor, tá? Eu não me profissionalizei ainda, mas eu sei da minha capacidade. Eu sei que se eu der o meu melhor, eu posso conseguir um salário melhor. Eu posso conseguir um cargo melhor em outra empresa, em outro lugar. Eu posso alcançar maiores resultados. E esse eu digo que é um dos sinais mais fortes que você precisa começar a se organizar para mudar de ambiente, porque essa mudança já começou na sua mente, já começou dentro de você. E a mudança, ela é assim, quando a gente vai conseguir algo, ele não simplesmente acontece. Não acontece só no exterior, acontece na nossa vida e depois a gente muda a nossa mentalidade, nosso jeito, uma autoconfiança, como um sentimento de merecimento, não. Primeiro, ele acontece na nossa mente. Quando você já tem essa mentalidade, se você parar para se organizar, para estudar, para treinar, para colocar em prática e para correr atrás de algo melhor, que você sabe que merece, com certeza você vai conseguir. Então, se você se identificou com pelo menos um desses sinais que eu falei aqui nesse vídeo, já para um pouquinho para pensar na sua vida e para começar a se organizar para mudar de ambiente em breve. Porque eu sei que a mudança verdadeira e real da sua vida, ela só vai acontecer quando você sair da sua zona de conforto e for buscar o que você realmente merece. E se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no canal, porque aqui eu pego na sua mão e te ajudo para que a gente venha crescer e evoluir junto. E eu te vejo no próximo vídeo.